Obrigado, irmão Rastra. Boa noite a Houston. Considero um grande privilégio estar aqui novamente. Faz muitos anos que estive aqui, tive o privilégio de estar aqui. Estava ouvindo cada um destes palestrantes. E outro dia, quando eu tinha falado para ir em outro local, e alguns jovens que estavam diante da morte, e eu pensei, se algo acontecer com esses jovens, nunca me perdoarei. Se eu não viesse aqui para dar a minha opinião e ajudar os pais e fazer tudo o que puder para salvar a vida deles. E o Houston, para mim, é um local, é um memorial para mim, e tem grandes lembranças que eu me lembro. E aqui com o irmão no Herald of Faith, com o irmão Kidson, aqui com o irmão Raymond Ritchie e os ministros da cidade. E então, claro, o Sr. Ayers e Kipperman, à noite, daqui a Câmara provou que eu não estava dizendo nada, que eu estava errado, era verdade. E quando o olho mecânico da câmera pegou a visão ou não a visão, a realidade, o Cristo sobre o qual pregamos e tanto amamos, que prometeu estar conosco, e a câmara tirou a sua foto. Muitas vezes eu já disse, em vezes, que eu já tinha visto essa céticas, mas as pessoas às vezes tornam-se céticas. Agora, depois disso, várias vezes foram tiradas na Alemanha, quando aconteceu a unção. E essas coisas não são para magnificar algum ser humano, mas para vindicar a presença de Jesus Cristo entre o seu povo. E cremos neste mesmo Senhor Jesus está aqui, que Ele está aqui esta noite, ajudar-nos neste caso. E com certeza tenho meus sentimentos para com os pais desses filhos. Estou lado a lado com cada homem e mulher que está tentando livrar esses jovens das garras da morte. Eu entendo que isso não é um reavivamento, mas uma série de reuniões de oração sendo realizadas para estas almas que encontram-se nas sombras da morte. Eu gostaria de ler em duas partes da Escritura, e vocês que têm as suas Bíblias, abram comigo no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja morte. E então, também no livro de Atos, no capítulo 2, eu vou ler de 25 a 30. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livramente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo pois ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos
segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Inclinemos a cabeça um momento para a oração. Nosso Pai Celestial, estamos agradecidos a Ti pela misericórdia. E verdadeiramente, Senhor, é porque estamos aqui para pedir a misericórdia. Não pediríamos isso se não tivéssemos fé para crer que seria concedido. Homens que têm viajado pelo país, orações estão sendo elevadas a Ti pela vida destes que estamos intensamente intercedendo hoje para que essas vidas sejam poupadas. E como entendemos que esse jovem entregou a sua vida a Ti e quer Te servir, como ouvimos um dos palestrantes dizer que ele quer se tornar ministro do Evangelho. Rogo, Deus, que Tu concedas esta oportunidade a esse jovem. Perdoa-nos pelos nossos pecados, limpa nossos corações de pensamentos maus, de tudo que poderia impedir que a nossa oração seja respondida a favor destas pessoas. Como lemos a Tua palavra, sabemos que os céus e a terra passarão, mas a Tua palavra não falhará. Rogamos que Tu acrescente a nós pelo Espírito Santo o contexto que nós tomaríamos como Tua vontade divina neste caso. E ouvimos o advogado falando, e muitos falando, qual é então o nosso próximo passo a tomar. Permite-nos saber, Senhor, através da Tua palavra, pois pedimos em nome de Teu Filho, Senhor Jesus. Amém. Lendo estes alguns versículos, entendo a ocasião, que esta é uma ocasião, uma grande ocasião, porque se fosse um dos meus filhos ou das minhas filhas nessa situação, nós queremos por tudo que podemos nisso. Oh, irmão, você pode dizer, mas irmão Branham, você leu uma parte muito pequena da palavra. Sim, também isso pode ser verdade, mas não é o tamanho ou o número de palavras, mas é o que quer dizer. O que é a promessa de Deus. E quero tirar para esta noite deste texto, ou texto disto, um absoluto. Escolhi este texto um pouco atrás, sentado no hotel, porque acho que precisamos de algo positivo e algo absoluto no qual nós possamos segurar, algo que seja positivo, que nós tenhamos certeza que está certo, algo que nós possamos nos agarrar a isso. Agora, de acordo com o dicionário Webster, um absoluto em si quer dizer poder ilimitado, e basicamente é a última resposta, e que é um absoluto. E esse é o fim, é tudo. Agora, cada grande conquista que tem sido feita no mundo teve um tipo de absoluto. Nada podemos fazer a menos que tenhamos algo a que nos agarrar. A jovem que quer se casar quer conhecer o caráter desta jovem e ela deste jovem, para que assim possamos nos agarrar a isso. E ele pode pensar, esta mulher poderá me dar na vida o que eu espero dela, lealdade e assim por diante.
E assim, tem que ser em algum lugar que eles em que possa basear os seus votos, para eles saber que assim possam se agarrar a isso. E essa é a razão que nós os trazemos à igreja, a palavra de Deus, para amarrarmos esse absoluto a isso. E a vida de Paulo, em toda a sua vida, ele tinha uma vida centrada em Cristo, que era o absoluto, Cristo, uma vida centrada. E agora a vida que eu vivo é diferente. E houve uma ocasião quando Paulo experimentou, ele passou por um caso que fez com que ele tomasse essa decisão, pois Paulo era grande e um homem poderoso entre os judeus e um grande teólogo, e ele não tinha certeza da sua posição, mas um dia na estrada a Damascos, uma luz, coluna de fogo, desceu do céu, e Paulo, sendo judeu, estava familiarizado com esta luz, coluna de fogo, que tinha sido aquilo que Deus que tinha tirado o povo do Egito, e eles seguiram esta coluna de fogo. Então, ele sendo judeu, ele disse rapidamente: Senhor, quem és tu? Ele o conhecia como Senhor, mas quem és tu? E a voz saiu da coluna de fogo: eu sou Jesus. É difícil você recalcitrar contra os aguilhões. A partir daquele tempo, Paulo sabia que Jeová do Antigo Testamento era Jesus do Novo. E então isso era algo a que ele podia se agarrar. Então ele escreveu o livro de Hebreus. Então, se a sua vida tem um absoluto, você faz as coisas que normalmente não faria, principalmente se você tem uma vida centrada em Deus. Uma vida centrada em Deus faz com que a pessoa faça coisas que normalmente não faz, bem estranho, peculiar. Por que a vida de um cristão é tão estranha e peculiar? É porque ele olha para a palavra de Deus, que é praticamente estranha para o mundo hoje. Nós temos igrejas, organizações, religiões em torno do mundo. Em 7 vezes que eu percorri o mundo, desde que eu estive aqui em Houston, eu acumulei muito conhecimento sobre os deuses e religiões deste mundo, mas estou falando sobre um absoluto, ligado a Cristo. Então, faz de você uma pessoa estranha, e você faz coisas estranhas. Seu pensamento é completamente diferente do pensamento que antigamente tinha, porque você encontrou algo e que você pode se ancorar a fé nisso, em alguém que criou os céus e a terra, e na palavra dele, a palavra dele é criativa, e Deus falou para que esse mundo viesse à existência, e nada é difícil demais para ele. Então, isso torna de você criativo você mesmo, porque você toma as suas palavras, e uma palavra é um pensamento expressado. Agora, Paulo entrou nesse estado a ponto de que ele não tinha uma experiência teológica, mas ele se tornou uma testemunha pessoal. Ele se encontrou com Deus e sabia que era chamado por Deus. Ninguém tinha que falar para ele nada sobre isso, porque ele tinha certeza que Deus ainda permanecia Deus. E se o mundo conseguisse fazer tão somente isso? Esse grupo hoje à noite conseguisse se lembrar que Deus ainda é Deus. Ele é tão poderoso de responder neste caso como é no caso de cura divina ou qualquer outro caso. Se conseguirmos colocar nossa esperança e pensamentos positivos sobre isso, e as pessoas às vezes
deixam o lado negativo porque não conseguem encontrar um absoluto. Jesus disse: os céus e a terra não passarão, mas a minha palavra não passará. E não há falha nisso, ela não pode falhar. Eu estou crendo que é isso que as reuniões de oração aqui das pessoas religiosas de Houston estão interessados nisso, em vidas humanas. É por isso que estamos reunidos aqui, para chamar um poder que está além do homem, das leis do homem, que pode mudar o coração dos homens, como aconteceu com o faraó no Egito, que ele é Deus, e nós precisamos parar para o lado negativo e olhar para o lado positivo. E antes de termos fé, temos que ter algo em que ter fé. E que a fé é a palavra do Deus vivo que tem que criar os poderes. Portanto, isso faz com que você pareça diferente, haja diferente. Você está olhando para Deus, está esperando que Deus cumpra as suas promessas. E é algo que segura você, aqui você está ligado, amarrado. E a promessa de Deus é justamente como a âncora, é um absoluto para o navio em tempo de tempestade. O navio está navegando pelo mar e a âncora está na frente. E por que então carregar esse excesso de peso? Mas veja, quando vem a tempestade impetuosa, e então isso pode lançar o navio contra as águas rasas, e isso pode jogá-lo ali. Então o navio solta essa enorme âncora e ela vai arrastando na parte de baixo do mar até que ela se engancha em algum local, uma montanha que não se vê. Então essa âncora segura mais além e fica firme, e à medida que as ondas vão batendo no navio, ele fica firme porque tem um absoluto. E assim é com relação a Cristo, que a sua palavra, o homem crê nele. Então ele é um absoluto, é como a estrela do norte. Quando você se perde e você quer encontrar o seu caminho de volta, a estrela do norte é um absoluto. E tem outras estrelas, mas elas giram com o mundo enquanto o mundo gira. E sabe que a estrela da manhã também é a estrela da noite, porque vai virando, mas tem uma estrela que não se move. E ela está centrada bem no meio da Terra e, portanto, é uma estrela certeira. E se essa estrela do norte, se você encontrá-la, você sempre pode saber onde você está. E quando o homem se perde, ele não sabe para onde ir. Agora, eu conheço uma estrela, e estar ligado e ver a sua presença, não importa como você esteja perdido e onde esteja, você pode encontrar o seu caminho de volta, de acordo com a liderança dele. É uma maneira para ter sucesso, maneira para a vida, o caminho para a vida, ela própria, para seguir esta estrela, o Senhor Jesus. E agora, se você está amarrado a essa estrela, o Espírito Santo é a bússola que só aponta para a estrela. Um compasso, a bússola está magnetizada no Polo Norte, e não importa como você esteja na selva, quão profundo, ou então com nevoeiro, não importa. Sempre aponta para a estrela do norte. Quando você confia em Cristo, tem uma coisa certa. O Espírito Santo aponta para a palavra que é a nossa estrela do norte para nos libertar de qualquer coisa
de que tenhamos necessidade. E Ele é o nosso absoluto. Para um homem que está perdido na selva, a bússola lhe guia para que ele saia dali. Contanto que exista uma eternidade, Cristo sempre será o Salvador e Ele resolverá cada problema. E quando estamos amarrados a Ele, não ficamos frustrados como o mundo fica todo agitado. E a respeito disso e daquilo, nós vemos que estamos ancorados, mas quando o homem está ancorado, a sua alma está ancorada em Cristo Jesus, e ele confia, então pode pedir ao Pai qualquer coisa. Jesus disse, eu o farei. Isso resolve. É o amém, é o absoluto, é a última resposta. Quando Jesus disse, pedir ao meu Pai em meu nome e eu concederei. Isso é a última resposta. Isso resolve. É tudo isso. É só isso. Estamos ancorados e cremos nele, o nosso absoluto, porque ele é o absoluto que nos tira todo o medo. Não há medo quando você está ali amarrado à rocha eterna. E quando o navegador não tem medo quando as ondas estão batendo no barco, mas ora, ele sabe que o seu barco não vai bater contra as pedras ou vai entrar em águas rasas porque ele está ancorado. E o homem que faz a oração da fé está ancorada com sua alma na palavra de Deus, onde os céus e a terra passaram, mas aquela palavra não pode passar. A nossa fé está em Deus e só em Deus. Nós cremos nisso. Agora, quanto à educação, quando uma pessoa se senta à mesa, havia uma mulher que era absoluta quanto às maneiras quando se sentava à mesa. O nome dela era Emily Post. E ela era absoluta quanto à educação. E se ela dissesse, beba o seu café com uma faca, e não importa, era o que ela dizia. E todo mundo sabia, aceitava que ela era o absoluto quanto os modos que se comporta uma mesa. Havia um tempo quando as palavras de Hitler eram o absoluto na Alemanha. Não importa o que qualquer um dissesse, a palavra de Hitler era o absoluto. Se ele dissesse morrem, morrem. Se dissesse viva, vivem. E se dissesse nós vamos guerrear ou não vamos à guerra, então era o absoluto. E lá o ditador da Itália, Mussolini, quando uma vez dizem que o seu chofer chegou 1 minuto mais cedo e ele atirou nele. Por quê? Porque ele disse que não queria que ele chegasse 1 minuto mais cedo, mas que chegasse na hora. Está vendo? A sua palavra era o absoluto. Toda a Itália o aceitava. Lá no Egito, o faraó era o absoluto, mas todas essas decisões que eram decisões tomadas pelo homem, porque não estão de acordo com a palavra de Deus para a vida humana. Eu quero essa esperança, essa âncora, se estiver de acordo com a palavra de Deus e o plano para o homem. E a única maneira que você vai encontrar isso é na palavra. Na época dos faraós, no Egito, às vezes tinham que cavar 20 pés na terra para ver onde os faraós eram reis da terra. E o Herodes, passando por ali uma vez, caiu. Mas o reino é tão alto que nunca passará, mas ali senta um rei, que quando ele toma uma decisão, qualquer coisa que ele decide é o absoluto, e sempre vai ser assim, independente do que qualquer um diga a respeito. Sempre. Nossa
Tribunal Federal, nosso Tribunal Superior, é o absoluto em todos os julgamentos. Talvez alguns não concordem com todas as decisões, como era com Hitler, mas nós temos que ter esse absoluto. E o absoluto da nação e julgamentos é o Supremo Tribunal. E ele governa todos os outros tribunais. Nós temos de ter essa decisão porque estamos ligados a essa Suprema Corte, Supremo Tribunal. E num jogo, quem é o absoluto? É o juiz. E se não houver um juiz? Veja, o juiz, não importa onde você esteja, qual posição, se você disser que foi gol e ele disser que não foi o que ele disse. Por quê? Porque a sua palavra, não importa o que qualquer um diga, não foi gol porque ele disse que não foi. Ele é o juiz. E se não houvesse o juiz? Haveria tanta discussão quanto ao jogo e um caos, mas é necessário ter um absoluto para termos um jogo. E agora temos de ter um absoluto quanto à sinalização. E se não tivesse o sinal, o que aconteceria? Você estivesse andando pela rua e um vem por essa direção e eu diria, não, eu vim aqui primeiro, então nós teríamos um problema no trânsito. Porque se a luz está verde, você vai. Se está vermelha, você para. E se não teríamos o sinal, então nós teríamos problemas no trânsito. Ficaria tudo parado. Então nós temos um absoluto que é a palavra do Deus vivo e isso resolve. E como foi nos dias dos juízes, mas tudo falha como os faraós e assim por diante, mas o absoluto de Deus é a sua palavra, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Não temos muito tempo, mas só por alguns momentos e vejamos algumas pessoas que entraram em crise, como estamos hoje à noite, mas elas tomaram o absoluto. Vamos entrevistá-las. Nos dias quando o pecado estava aumentando no mundo até que Deus ficou cansado daquilo e o mundo ia ser destruído. E Deus deu a Noé um absoluto que era a sua palavra e não importava. O absoluto era a salvação das pessoas. Noé sabia que o mundo ia morrer e Deus lhe deu o absoluto que era a sua palavra. Agora, para salvar a sua palavra da morte, a seu povo da morte, o que era a palavra de Deus era o absoluto. Não importava o que qualquer um dizia, a ciência, que não havia chuva, nós podemos mandar instrumentos lá que não há chuva, mas Deus disse que haveria uma chuva e Ele colocaria a chuva nos céus, pois Ele disse que sim. E Noé, ele foi preparando a arca para a salvação das pessoas, e Deus proveu uma maneira para esse absoluto. Então, quando aceitamos o absoluto, eu gostaria de dizer isso, por causa dos pais destes jovens, do que eu quero falar sobre isso por um momento. Às vezes, quando aceitamos e colocamos em teste para ver se cremos, isso Deus faz assim, Ele não pode mudar o seu plano por causa que a sua palavra é Ele próprio, e no início era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra era Deus. E a palavra foi feita carne e habitou entre nós. Ele é mesmo ontem, hoje, eternamente. E quando
E ele, quando ele toma uma decisão, ele tem que permanecer com essa decisão, e ele é infinito. E nós não podemos fazer isso porque somos finitos, mas Deus não pode mudar a sua decisão porque Ele é infinito e sua decisão é perfeita sempre. Ele não pode dizer, eu estava errado aqui, eu vou mudar de decisão. Não, Deus não pode mudar tampouco a sua palavra porque Ele é o mesmo sempre. Então Deus deu uma prova para Noé. E Deus fechou a porta atrás dele depois que ele entrou. Então aí veio a chuva e no dia seguinte o sol saiu. E imagino que aqueles crentes fronteiriços diriam, vamos lá e vamos ver aquele homem. E, sabe, nunca havia chovido naquela época. Mas o sol estava sempre brilhando, o segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto. Mas Noé podia subir lá na parte de cima, quando ele poderia observar os céus. E na sétima manhã, então, chegou o tempo quando as pessoas que haviam recusado a maneira absoluta de Deus, a salvação dele, então a chuva começou a cair. A palavra de Deus, o absoluto, é a promessa. Não importa como seja ruim e quão escuro fique, sempre creia no seu absoluto. Moisés, ele tentou salvar a vida daqueles pobres hebreus. Eles eram escravos e eram matados quando as pessoas queriam, e Moisés sentiu em seu coração que não era a vontade de Deus, e ele tentou fazer isso através de sua educação e seus esforços, e ele falhou miseravelmente quando fez isso, porque ele tirou também a vida de outro homem e não era certo. E ele foi para o deserto, ficou por 40 anos, e um dia ele estava lá na parte de trás do deserto, quando ele viu uma luz numa moita, e Moisés se aproximou, e a voz de Deus falou com ele, saindo da coluna de fogo que estava na sarça. Aí ele disse, eis-me aqui, Senhor, tira os teus sapatos, porque a terra onde pisas é santa. Eu ouvi as reclamações de meu povo, ouvi as orações, as reuniões de oração. Eu sou Deus e me lembro que prometi, como é escriturística essa voz. E ele disse, Moisés, eu vou te enviar para lá para libertá-los. E Moisés, claro, eu como disse no início, para tomar o absoluto de Deus, isso faz com que você faça coisas ridículas à vista dos homens. Já imaginou um homem correndo dos egípcios e na manhã seguinte, ele, depois de ver esse absoluto, a palavra de Deus falou com ele uma testemunha positiva, porque era a palavra, porque era a vindicação do grande Deus da criação, e ele realizou um milagre na presença de Moisés e mostrou que era o Deus da criação. E Moisés, na manhã seguinte, pegou a sua esposa, colocou numa mula e o filho no colo, e 80 anos com a barba até a cintura e a careca brilhando. Ele pegou uma vara torta. E onde você vai, Moisés? Eu vou lá para o Egito para tomar? Um homem, invasão de um homem, porque ele tinha um absoluto, ele tinha algo, ele tinha a palavra de Deus, sobre a qual podia ficar em pé. Um homem com 80 anos, com uma mula e uma vara na mão, é como se fosse invadir a Rússia hoje, mas ele foi, e porque ele tinha um absoluto. E por quê? Porque assim foi assim todos os dias da sua vida. Nenhum homem
tem o direito de subir no púlpito para pregar o evangelho, a menos que ele tenha caminhado nessas areias santas, sagradas, onde o incrédulo não pode tirar você do sobrenatural de Deus. Eles têm que ter essa experiência. Moisés, sabendo que era profeta, ele teve contato pessoal, aquele absoluto. E ele desceu lá porque ele tinha o absoluto e fez exatamente como Deus disse para que fizesse. E quando a vara se tornou em serpente, os personificadores carnais vieram com o ministério deles, fizeram a mesma coisa, mas mesmo assim ele ficou quieto, esperou e viu a glória de Deus. Ele foi positivo para que Deus o tomasse e o ajudasse naquela situação. E aquele jovem entregando o seu coração a Cristo, vamos ficar firme nisso, porque Deus pode mudar. Porque ficamos tão impacientes quanto a outras coisas. Vamos tomar a Deus primeiro. Assim, Moisés sempre foi uma pessoa diferente porque tomava a palavra de Deus e cria nela. E eu estava escrevendo hoje, nós não temos muito tempo, mas sobre quanto a Daniel era uma punição, era uma pena de morte se orasse para outros deuses, mas ele ficou firme porque ele sabia que Deus era poderoso para cuidar dele. E quanto aos filhos de Israel, hebraicos, que foram lançados na fornalha ardente para serem queimados, mas eles tinham o absoluto e tinham a palavra de Deus. E Deus podia libertá-los daquela fornalha ardente. Quanto mais, então, ele poderia salvar aquele rapaz judeu da morte. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então os cristãos que se agarram à mão imutável de Deus sabem que Ele pode mudar as situações. A oração muda as coisas. Disseram para Josué para que ele pegara a arca e fazer só isso. E Deus separou as águas do Jordão e eles caminharam em terra seca. E Josué disse: quanto a mim e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Quanto a Davi, o grande patriarca, gostaria de falar dele, mas não temos tempo. Mas quando ele ia para a guerra, e quando as coisas não estavam indo bem, a oposição era grande, e Davi, ele ficava ali debaixo da árvore, e ele suava até que ele ouvia a ele, porque ele sabia que havia um absoluto que estava diante dele. Com certeza nós podemos fazer a oração da fé. E Abraão, ele chamava as coisas que não eram como se fossem, porque ele tinha o absoluto, que era a promessa de Deus. E nós clamamos, afirmamos que somos filhos de Abraão. Quando nós temos a palavra escrita desde os dias de Abraão, de que Jeová cumpre a sua palavra, de que Cristo é o Filho de Deus. Ele é o mediador entre o homem e Deus, e não há outro mediador. E quando Abraão chamou as coisas que não eram como se fossem, porque ele creu em Deus, absolutamente. Eu creio nisso de todo o coração. A vida de Paulo centrada em Cristo era o seu absoluto.
E ele disse que ele tinha prometido, tinha jurado Davi, e esse juramento era o fim de todo o problema. E quando ele confiou em Deus e foi crucificado, morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu porque ele creu em Deus. Se Cristo pode fazer isso, essa promessa, muito mais nós podemos, com milhares de promessas. E então trazemos essas coisas à presença de Cristo. Quanto mais nós poderíamos assim fazer. Estou pensando de um agora, enquanto estou encerrando, foi George Washington. Quando a América ainda tinha pouco tempo, estávamos lutando a favor da vida desta grande nação que temos. George Washington era cristão e um crente, e lá no Valley Forge, os americanos soldados, apenas 1/3 dos seus soldados tinha calçados, e o inverno estava frio, com 0 grau, e o rio estava congelado, e os britânicos do outro lado, e a vida da sua pequena nação estava próxima ao fim. E o que ele fez? Então ele se ajoelhou na neve e rogou, e ele ficou ali orando até que ele recebeu o absoluto, e sabendo que Deus ia lhe dar a vitória. E no dia seguinte o Valley Forge não foi nada para ele. E ele cruzou o Delaware, foi para lá, e 3 balas passaram pelo seu casaco, mas não o mataram. E isso é o passado da nossa nação, baseado em tal coisa. Por que nós estamos incomodados numa hora como esta? Ele orou até que ele conseguiu a resposta. Então os soldados, descalços, independentes das circunstâncias, eles foram e fizeram como Deus disse. E uma bala não pôde matá-lo do rifle do inimigo. E quando o apóstolo Pedro estava na cadeia, e quando ele ia morrer sob pena de morte, o que fizeram com aquele judeu? O que eles fizeram a mesma coisa do que em Houston aqui. Houston está tentando fazer. Enquanto eles estavam orando, o anjo do Senhor foi até a cela e abriu as prisões. E, além disso, ele liderou o Pedro para fora. O que isso fez foi por uma oração, uma reunião de oração por cristãos fiéis e cremos em Deus para salvar os nossos irmãos da pena de morte. Eu ouvi um dos ministros que falou para clamar a noite toda. Mas as pessoas não conseguem nem sentar durante um culto de 10 minutos. Como que vão orar à noite? Tudo que temos deveria ser no amor de Cristo. Amém. Nós ficamos tão preguiçosos e tão despreocupados quando o mundo está morrendo aos nossos pés. A vida de homens estão sem Deus, estão despreocupados. Eu estava falando sobre a vinda de Cristo e alguém me chamou para a parte de trás da igreja e disse: Irmão Branham, o senhor está assustando as pessoas. Você só fica falando da vinda de Cristo. Eu tenho um menino aqui que tem que crescer, mas eu disse, a vinda de Cristo é a coisa mais gloriosa de que posso pensar. Certamente, a aparição dele, nós amamos isso. Essa local de pestilência, hospital de pestilência onde nós moramos aqui,
Mas a igreja deveria estar com o desejo do seu coração. Esse deve ser o desejo da igreja. Às vezes me pergunto se estamos mesmo amarrados a esse absoluto que clamamos, que afirmamos estar. Estamos na nossa denominação e afiliação e o mundo muda, mas tem uma estrela que nunca muda e isso é Deus. Deus não pode mudar, sua palavra não pode mudar, a Bíblia não pode mudar. E se um homem é nascido do Espírito de Deus, ele pontua cada promessa com um amém. Ah, claro, é a oração reunião de oração é o que precisamos. Nós somos cristãos, todos os cristãos precisam ter esse mesmo absoluto. E a palavra é o local onde o cristão pode ficar. Jesus disse que as minhas palavras estiverem em vós e vós estiveres em mim, pedireis o que quiserdes e vos será dado. E se pudéssemos confiar mais numa coisa assim, se estiverem em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes. Se nós conseguíssemos pedir a salvação de alguém que está numa cela da morte, nós conseguiríamos isso. Eu tenho que dirigir ainda centenas de milhas até Tucson, Arizona, porque eu vim aqui colocar a minha fé, adicionar a minha fé à de vocês, para nós conseguirmos e vamos acordar a realidade a uma fé genuína e amarrar isso à palavra de Deus. Se a palavra que é chamada pelo meu nome se reunir e orar, então eu ouvirei do céu. Reunião de oração, é isso. Eu creio, conversando com os advogados e eu vi, tudo bem, não tem problema, mas, irmãos, se a sua esperança está amarrado a isso, então, se você conseguir amarrar a sua fé e a tal ponto que você sabe que ficará ali, que Deus vai responder. Eu já vi mortos ressuscitarem, cegos receberem a vista e os surdos ouvirem, pessoas com câncer e com lepra, que o Deus serem curados pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Fique amarrado aí. Agora podemos dizer, Deus liberta o pobre jovem e faz com que vá para casa. Qualquer um pode fazer isso. Nós podemos ter fé nesse auditório, poderíamos cair aqui e com fé suficiente, poder de Deus, até que aquele mesmo coluna de fogo que foi tirado o fato lá em Houston por Ted Kipperman, e 12 anos atrás, eu creio de todo o coração, por isso que estou aqui para unir a minha oração à de vocês, e se pudermos conseguir orar até que você receba a resposta, como Washington fez, John Mark, Daniel e Moisés, para ter o absoluto, é algo que você pode se acorar, e sobre este absoluto eu edificarei a minha igreja e todos os tribunais não poderão resistir a isso. Deus pode pegar aquele judeu com o nariz aquilino e mudá-lo e transformá-lo em um cristão amável. Deus pode mudar a lei em graça. Eu creio nesse Deus. Amém. Sim, Senhor. Em Marcos 11:22 diz que se orarmos verdadeiramente, se tiver fé em Deus, eu digo, se tiverem fé como... Se disser para esta montanha, mova-te, essa se moverá.
E quando Deus falou para que as coisas existissem e quando a sua alma está ancorada nisso, nada pode parar. E quando você não tem dúvida em seu coração, mas você crer, essas coisas acontecerão. Certamente que é assim, um absoluto. Agora, a nação tem o absoluto, a sua vida em casa tem o absoluto, tudo tem que ter um absoluto. Nós agradecemos esse advogado e todos os homens, esse ministro lá da prisão da Califórnia, tentando ajudar essa pobre mulher e para libertar essa mulher com seus filhos. Mas tem uma coisa além disso, amigos. Nós precisamos estar amarrados a um absoluto na reunião de oração diante de Deus, que vai enviar libertação. Aleluia, você crê nisso? Vamos ficar de pé então esta noite, formar uma reunião de oração aqui até que o absoluto aconteça. Levante nossas mãos a Deus e orar até que nós consigamos. Senhor Deus, envia o Teu Espírito Santo e envia e liberta esses jovens, Senhor, para tirar das sombras da morte. Algo está para acontecer, Senhor. Eu creio, Senhor. Estou aceitando e creio que Tu libertarás esses jovens. Concede, Deus Todo-Poderoso. Nós somos a igreja através de Jesus Cristo. Amém.